Olá, hoje eu estou aqui com a Elza Maria Lopes, que é analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ela também é especialista em psicologia e psiquiatria infantil e mestre em educação médica. E autora do livro o Resgate de Saturno, que é esse livro aqui, e sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Sobre o livro e sobre o simbolismo de Saturno, no geral. Então, muito obrigado, Elza, por ter aceitado o convite para falar um Imagina, pouco. tudo bem. E aí, antes então da gente entrar no assunto do livro, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? De onde veio o seu interesse por Jung, como começou essa sua caminhada na psicologia analítica. Tá bom. Ah, eu já era formada há algum tempo, já tinha outras especializações, mas a imagem sempre me chamou muito a atenção, os símbolos, e eu tive uma tuberculose, que eu tive muitos sonhos, e então depois disso eu busquei um analista junguiano, que eu queria trabalhar as imagens que se apresentaram a mim. E nesse trabalho eu me apaixonei por Jung, aquela profusão de símbolos, aquela riqueza toda. E então eu fui buscar a formação como analista junguiana. Foi daí que Hum, começou a minha paixão por Jung. E dentro de Jung, ao mesmo tempo, eu já estudava mitologia, uma coisa que me agradou sempre muito. E E foi assim que eu comecei com Jung, com mitologia ao mesmo tempo. E o Saturno é algo que está na minha vida desde o começo, né? Então eu tinha muito interesse, mas o, a, minha, a minha monografia de formação como analista foi sobre Saturno, foi aham, um prenúncio desse livro. E o meu interesse era de que meu avô tinha um restaurante chamado Saturno e eu era ah, muito ligada a ele. E para mim, Saturno tinha a ver com festa, com comida, com liberdade, que era todo o uhum, símbolo que meu avô carregava. Era um homem alegre, brincalhão, farrista. Então, para mim, Saturno ficou associada a essa imagem dele. Quando eu comecei a uhum, estudar mitologia grega, eu via um Saturno que era o oposto disso. Era um pai bravo, era um pai castrador, era responsável por. O símbolo tinha a ver com responsabilidade, coisas muito duras. E eu não uhum, conseguia entender como é que pode. Né? Eu tinha uma imagem de Saturno que não tinha nada a ver com a imagem que eu estava estudando. Então, sim, aí eu comecei a me interessar, a pensar o que é isso, né? Por que eu tenho uma imagem tão diferente? Não devia ser o único ser humano a ter essa imagem de Saturno. Então, eu resolvi pesquisar aonde é que mais podia existir essa imagem. E aí eu uhum, fiz um passeio por todos os saberes, alquimia, mitologia grega, mitologia romana, o tempo, o Saturno na Renascença, uhum, buscando essa imagem, né, de Saturno. E até que isso foi a monografia. Aí se tá, passaram 10 anos e o Saturno continuava reverberando dentro de mim. E aí eu comecei a pensar, o que será que falta, né? Eu pesquisei tanto, andei tanto, e aí é uhum, que eu fui encontrar toda o que eu ponho no livro, todo o, esse Saturno, que é um pai, que é uma imagem masculina da profundeza e que nos traz um contato com o mais profundo de nós. Então, uhum, eu coloco como um ânimos quitônico.
o ânimos geralmente tem a ver com o espírito, tem a ver, está sempre associado ao ar. E o Saturno Uhum. seria um espírito que está associado com a profundidade. O Saturno, Sim, quando ele foi deposto pelo filho Zeus, ele volta para a Mãe Terra. Então ele está lá para a mãe dele era Geia. Então ele sim. volta para a Mãe Terra. Então, para mim ficou, assim, é um símbolo que ao invés de te levar para cima, para o ar, é um símbolo que te leva mais para dentro ainda. Aham. E É, lá lembra no, uma coisa assim, né, até de contato com esse fundo, com o inconsciente mesmo. com o mais profundo do inconsciente, né? Então, quando ele está na Ilha dos Bem-Aventurados, é que ele muda daquele pai castrador, bravo, engolidor de filhos, ele passa a ser um espírito benfazejo, um espírito que inspira, que nos traz contato com uma criatividade enorme, com abundância, com alegria. E foi esse o caminho que eu fiz até encontrar esse Saturno. Eu fiz uma Uhum. pesquisa também na mitologia romana, e na mitologia romana tem esse Saturno, de fato, que é Ah, a Era Douro, que chama. E ele habitava o Monte Capitólio, que hoje é Monte Capitólio, tinha outro nome antigamente. Então, é uhum. esse Saturno deste lugar que nos traz a bem-aventurança, a alegria, tudo isso. Foi onde eu Sim. encontrei. E aí eu associei isso com um ânimo quitônico. Uhum. Uhum. E é Sim, tem essa interessante, ideia do velho sábio, né, também. o velho sábio. E uma coisa que ficou assim, que sempre ficou eu me perguntando, né, por que, que a gente só vê o lado negativo de Saturno? É, Todo mundo fala de Saturno como, na astrologia, se você falar em retorno de Saturno, todo mundo aham. se horroriza. Em qualquer lugar, na psicologia mesmo, ele é visto como o pai bravo, o pai associado a Yahvé, né, ao Velho Testamento. E Uhum. ninguém fala desse outro lado. O que será que acontece? Que ainda não, nós não conseguimos coagular essa imagem positiva de Saturno? Uhum. É uma Sim, pergunta é. que eu me faço. Será que a gente ainda vive um tempo titânico? Por que que esta imagem não pode habitar o coletivo? É, acho que é daí então um pouco que vem o título do livro de ter que resgatar esse outro lado de Saturno. Sim, foi atrás disso que eu fui. Inicialmente, resgatar o meu Saturno, que era Aham. esse associado à imagem do meu avô, né? Eu queria achar onde é que estava isso. E depois, então, veio a questão mais maior de por que, que a gente não coagula essa imagem positiva dele. Uhum. Por que, que ele... E ao longo dos tempos, em tudo que eu pesquisei, ele está associado ao negativo, à morte, né? E aí eu vi que ele fica entre, como todo arquétipo, ele tem os dois polos, né? Ele é o começo e o fim na alquimia. Ele é a Uhum. matéria-prima e ele é a cinza que sobra no fundo da retorta. Então ele está sempre ligado a começo e fim, a estruturas. E daí também vem a ideia dele ser um fundante da consciência. Uhum. Através de Saturno, ele, quando separa Geia e Urano, Aham. ele instaura o arquétipo que, do pai, né? O sim e o Uhum. não, o pode ou não pode. Através disso, com ele, então, a gente inaugura a consciência. Vem o tempo da Uhum. finitude, dia e noite, tudo isso surge quando ele castra o pai Urano. Uhum. E é É, essa interessante, coisa, né, o tempo, né, essa dualidade. sim, e também é muito interessante que do bago do pai que ele corta, né, a Aham. pedido da mãe Terra, Geia,
ele gesta, do esperma dele nasce o amor e a vingança, porque nasce Afrodite, então o sêmen que cai no mar se mistura às espumas, e dessa espumarada toda nasce Afrodite. E da terra, o sêmen que cai na terra gesta as ninfas do Freixo, as deusas da vingança, que é o oposto, né? Então ele gesta essas duas coisas também, através da castração dele. Uhum. Surge esse desejo, talvez, de retorno para essa unidade, né, que foi perdida ali com essa divisão do tempo, né? É interessante, porque ele tem o Saturno, né, Cronos, né, para os romanos, Sim, e a gente usa como o tempo cronológico, né, esse tempo onde surgem as exatamente. divisões. Onde tudo é dividido, né, entre sim e não, pode e não pode, bem e mal, começa aí. E que é um fundante da consciência, né? É daí Sim. que a consciência começa a desenvolver, se desenvolver. E Sem separação não tem consciência, né? sem separação não tem. E a outra parte bem bonita é como ele foi inspirador de belíssimas obras de arte na Renascença, né? Então ele era considerado o patrono dos artistas. Da Renascença, né? Tem obras belíssimas, está no livro algumas delas. Sim. Imagens do Dirê, que são muito bonitas, e foi toda uma época onde ele ocupava um outro lugar, né? Mas não vingou. Ele continua com a má fama, ele continua fazendo todo mundo ter medo. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é essa relação dele, né? Tem essa coisa da inspiração e essa coisa do começo e do fim das coisas, né? Do início de ciclo. E talvez, não sei, possa ter uma relação com a nossa dificuldade ainda de lidar com o fim das coisas. Não sei o que Não você sei, pensa disso. não sei se eu associaria com isso, porque ele tem a ver com a finitude, né? Ele traz essa ideia de finitude, que nós temos que nos haver com isso enquanto ser humano, né? Pode ser associado desta maneira. Eu acho que a dificuldade talvez não venha daí, mas a instauração da finitude, sim, tem a ver com ele. Tá, entendi. Então, porque é assim, né? O lado tirânico dele, como disciplina, ordem, aquela coisa que apaga um pouco a individualidade das pessoas, ele é bem forte ainda hoje, né? Ainda hoje. E a gente fala que, aliás, essa é uma ideia do Stein, que você está, primeiramente, se você, na mitologia, você fica engolido pela barriga da mãe, Geia, que traz aquela ideia de você estar mergulhado no inconsciente. Então, é o prazer, a sensorialidade, tudo isso. Não tem regra, não tem norma. Agora, ficar preso na barriga do pai, que é o que o Saturno faz quando ele começa a ter filho, né? Os filhos ficam aprisionados na barriga dele. Ficar aprisionado na barriga do pai tem outra conotação, que é exatamente isso que você está falando. É você ficar muito ligado a regras, a normas, a leis. Então você chega para uma pessoa e fala, mas por que você fez isso assim? Porque sempre foi assim. Meu pai fazia assim, né? Tem até um exemplo bem engraçado de uma pessoa que ela olhou no relógio e falou assim para mim: estou morrendo de fome. Ou seja, a fome dela é determinada pelo relógio e não pelo corpo, pela necessidade do corpo. Então, isso é um exemplo de você estar engolido pelo pai. Você fica engolido por todas essas normas, né? E se despersonaliza, porque você fica mais uma parte do coletivo, sem a sua e sem conexão com o seu
com a sua parte instintual, com a sua parte mais básica. Uhum. Fica um pouco, dá uma impressão de petrificação até, né? De um enrijecimento. Um enrijecimento total, né? E você se desconecta do seu lado instintual. Quem determina suas necessidades é a norma, a regra, a lei. Uhum. Sim. Fica mais voltado para isso. Uhum. Isso é legal e tal, não sei, aí tem um outro ponto que você coloca ali do Saturno, que ele tá ligado muito com a depressão, a melancolia, né, na alquimia, essa Sim. parte. Será que essas duas coisas estão relacionadas ou são coisas diferentes, assim, se ser engolido pelo pai e a depressão? Acho que sim, né? Porque se você não está ligado em você mesmo, né, você começa a deprimir. Uhum. E acho que Faz tem a sentido. ver, né? Tem a ver com isso, sim. Ele foi sempre, né, até hoje, em todo tratado alquímico, ele está ligado a nigredo. Nigredo tem a ver com a depressão, né, um estado depressivo. Quando você tem um outro tratado alquímico que é o Rosário Philosophorum, o Saturno, as águas saturninas, é onde o indivíduo tem que mergulhar e daí tem uma retorta que sobe essas águas e purifica, né? Então, em termos psíquicos, os nossos conteúdos plúmbios, os nossos conteúdos saturninos, que tem que passar por uma destilação para modificar. Então, você mergulha na água saturnina e volta, né, com o conteúdo modificado. Uhum. Ele está sempre ligado à depressão também, né? É aquela primeira imagem, já acho que do tratado que já tem a fonte, né? Isso, é naquela fonte. É interessante que tem essa coisa cíclica, não é uma coisa que acontece uma vez, tem que ficar acontecendo várias vezes, né? E a gente sabe que toda grande transformação tem que ter uma catábase, né? Ou seja, a gente tem que mergulhar, né? Tem que mergulhar lá no fundo e voltar. Quando a gente volta, isso também eu falo no livro, você volta diferente. Você volta com novas perspectivas de vida, com novas ideias. Você volta outro. Não tem como você ir lá embaixo, entrar em contato com o Saturno e voltar o mesmo. E o Saturno ainda não é só ir ao Hades, você tem que ir no mais profundo do Hades. Sim. E uma coisa assim que agora você falando disso, desses mergulhos, que acaba sendo um período que aparentemente é meio depressivo no começo e tal, mas tem uma finalidade criativa. Eu não sei, eu também lembrei um pouco de você falando no começo do seu tempo com a tuberculose, né? Que você ficou de cama, mas ao mesmo tempo foi um tempo que trouxe um material criativo para você trabalhar. Sim, novo, né? Um novo ponto. Na época eu estava no psicodrama, né? E daí foi um mergulho mesmo, obrigatório, mas foi o que me trouxe esse contato com o Jung, né? Sim, foi um mergulho que trouxe um pouco desse ouro de Saturno ali, né? Exatamente. Né? O ouro, como é que eles falam na alquimia, que é de Saturno que vem, eu falo isso aqui no comecinho. Eu acho aqui. Eu também não lembro exatamente. Esse ouro que você está falando, né? É um dito alquímico. É que eles falam que não é o ouro vulgar. Não, é da pedra saturnina que se extrai o líquido amarelo ouro. Isso. É muito bonito. E tem outra coisa que me chama a atenção no Saturno,
Ih, esqueci o que eu ia falar agora. Mas essa é... Sim, o que Tá. me chama a atenção, né? Ele traz essa ideia de finitude. Lá no Uhum. Hades, eu tenho o mapa do Hades. Quando eu dou aula de mitologia, eu mostro o mapa. Ah, você tem um mapa? Tenho. Que As legal. pessoas brincam, não é todo mundo quer o mapa do Hades, né? Para Eu saber também onde quero, depois você me passa, que eu passa. quero ver. E lá a gente vê o Palácio do Saturno fica ao lado do Palácio do Hades. Ou Uhum. seja, finitude, a morte e a bem-aventurança, a plenitude, que é onde o Saturno fica, que é na Ilha dos Bem-aventurados, são vizinhas. Uhum. Então, o que isso diz para a gente? Morte e plenitude junto, Uhum. Sim. né? É uma coisa de toda a morte é um renascimento, talvez, mas que ela contém um potencial criativo envolvido, não sei. Sim, tem, mas eu acho que tem a ver mais com a plenitude e a ausência de movimento, tanto quanto a morte, Também, é verdade. né? Porque a gente tem que estar em contínuo movimento entre as polaridades e os dois são vizinhos, ou seja, em nenhum dos dois tem vida, nenhum dos Aham. dois tem movimentação. Porque mesmo na Ilha dos Bem-aventurados, tudo muito lindo, maravilhoso, ninguém trabalha, ninguém precisa fazer nada, mas você fica amorfo, você fica totalmente morto. Não tem tensão entre os opostos. Uhum. E nós precisamos dessa tensão, né? Que, Sim. aliás, é trazida pela Afrodite. É ela que representa esse movimento de tensão Uhum. entre os opostos, que é a Uhum. nossa atração pelo outro, né? Isso cria essa tensão. E é daí que vai surgir a função transcendente. Aham. Tem uma coisa disso, né? Do fim do processo, ao mesmo tempo, acaba na morte, né? Porque é isso. Quando a coisa se completa, é a meta daquilo ali, mas ao mesmo tempo essa completude é uma paralisação. É uma paralisação, né? Que na alquimia é o último estágio com a calcinação. E aí o que sobra dessa calcinação, as cinzas, é considerado o sal da Terra. E o sal da Terra é o Saturno. Uhum. Uhum. Sim, Então ele começa e ele acaba. Todo começo e todo fim é regido por ele. sim. Isso é bem. Eu não sei, essa ambiguidade de Saturno ela é bem curiosa, né? Porque é aquilo, ao mesmo tempo que é o começo e o fim, é a meta, mas é uma coisa que você tem que fugir. É tipo pensar um pouco na morte, né? Também. Tipo, é a meta da vida, mas ao mesmo tempo ninguém quer chegar lá. Ninguém quer É, passar por isso, né? uh, Ninguém quer se dar conta da finitude, né? E é uma coisa que eu acho que é fundamental. uhum, sim. E uma coisa assim que você falou que eu achei bem interessante, né? Essa questão de que é ele que leva para essa profundeza, essa profundidade, mas que então ele é um tipo de pensamento, ele é um tipo de logos quitônico, você coloca lá no livro, né? Sim, sim. Que é diferente do logos racional, né? Ele é racional, só que ao invés dele te levar para o logos, como a gente entende que habita o ar, ele te Sim. leva para o profundo da Terra, para o mais Aham. profundo da Terra. Então, ao invés dele te levar para a consciência, que é o papel do ânimos, ele te leva mais para dentro do inconsciente. É, o inconsciente coletivo seria Pode ser, esse logos quitônico. né? Mas é de lá que você vai trazer a semente criativa, as novas ideias, Aham. desse aprofundamento no inconsciente. Sim. Então, ele O tem a logos. essência logóica, mas é de dentro da terra e não do ar. Aham. Sim, eu pensei muito nisso, assim, né? Eu lembrei.
muito do que o Jung fala da personalidade número 1, número 2 dele, mas esse pensamento que é mais simbólico, que é mais mitológico, que contém esses símbolos, que são as sementes depois para surgir É o algo, né? rizoma, né? É. É, A outra eu... coisa interessante, Saturno enquanto planeta, sim. ele recebe mais luz dele mesmo, dos anéis, do que do próprio Sol. Ele Isso. emite energia para dentro, mais um símbolo do quanto ele nos leva para o mais profundo, numa centroversão. Né? Então, aqueles anéis emitem toda a energia para ele num movimento de centroversão, é para dentro. E ele recebe mais Uhum, energia daí do que do próprio Sol. uhum, uhum. Tá, então ele, mesmo assim, enquanto planeta, ele está muito ligado com essa ideia de voltar-se para dentro, né, da Para dentro, centroversão. exatamente. E tem É alguns engraçado. pontos. Hã? É engraçado o É quê? engraçado como essas coisas conversam, né? Conversam, você vê, num outro nível, todas elas conversam. E isso que é interessante, você ir buscando nos diversos saberes ah, o entendimento desse símbolo, porque em algum momento eles estão todos falando a mesma coisa, né? Uhum, E sim. é essa linha que eu fui puxando, para ver, sabe, aqui e ali, no fim, falam a mesma coisa. Isso é uma Uhum, amplificação do símbolo, né? Você vai rodeando o símbolo e vai esgotando aham. as possibilidades. É, não, isso é muito legal, porque é bem diferente de uma explicação do símbolo, né? Que você vai Total. pegar e reduzir ele a um significado. Você vai pegando várias coisas diferentes, né? E depois você une. Eu acho que é muito mais interessante fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso. Sim. Sim. Não cai numa coisa muito reducionista, assim, né? É um movimento bem legal. Não, não dá, né? Senão você cristaliza o símbolo. A hora que você cristaliza, você mata o símbolo. Uhum. Isso é uma coisa interessante, assim, agora se você pensar, por exemplo, o que o Freud, por exemplo, tentou explicar esse pai terrível como um reminiscente de um pai tirânico antigo. Então ele meio que mata o símbolo aí, porque é como se fosse um disfarce do pai tirânico antigo, né? Que era o líder da horda lá das pessoas, o pai primitivo. E aí, quando você vai pegando vários símbolos diferentes, você não fecha ele, né? Você Você vai... não... Exatamente, se abre. Pode ser isto, mas Isso, também, né? E aí dentro de cada um vai se constelar de maneira diferente, né? sim. Essa é a Ah, riqueza do Jung, penso eu, uma das. sim, com certeza. E uma coisa assim que é verdade, esse tipo de pensamento assim, ele foi muito desvalorizado, eu acho, por um tempo, né? Porque Ah, ele não traz segurança, né, Guilherme? Na medida em que você ah, abre, você encerra a coisa numa moldura, te dá segurança. aham, é verdade. E, num terreno mais amplo assim, você precisa muito mais de intuição do que de uma certeza, né? Eu Ah, acho que isso, você encontrar isso, é outra coisa que eu falo no livro. Não basta você ir ao Hades, você tem que ficar lá por um bom tempo, sim, isso é verdade. quietinho, até você poder ouvir o chamado do Saturno, Aham, né? essa É muito paciência, né? paciência, né? Você ficar quietinho, ficar interiorizado, não é só dar um mergulho e voltar. Você tem que É, ficar lá. E é uma coisa que a vida da gente não permite muito, né? Foi uma coisa que você falou, até eu ia perguntar isso, né? Você notou uma dificuldade das mulheres em fazer isso até um pouco mais, né? Maior, Você né? colocou maior. Maior, porque o feminino ele é muito voltado para as relações, né? Para os filhos, para o parceiro. Então a Uhum, gente meio que se ocupa tanto com tudo isso e esse mergulho fica de lado. Ou quando você uhum, se apaixona por uma imagem masculina,
essa imagem, você não desconecta da pessoa, né, geralmente. Então, você fica em função do outro, em função das coisas do dia a dia, e eu acho que dificulta esse mergulho. Aí eu acho, por exemplo, a minha tuberculose me facilitou isso. Eu fui Aham. obrigada a fazer isso, né? Sim. E o É. início do Saturno, para mim, surgiu enquanto eu estava deprimida. E eu não sabia disso. Com a morte do meu pai. Foi Sim. quando, no meu segundo ano de formação, meu pai faleceu. E era outra Uhum. imagem masculina de muito peso para mim, na minha vida. E aí eu deprimi e não percebi. Continuei fazendo tudo que eu fazia, consultório, dando aula, cuidando das filhas, cuidando da mãe, até que me veio um sonho com uma imagem de Nigredo. Conta o sonho. O Como é que sonho, foi? É. o sonho está também no livro, é Sim. uma imagem do Splendor Solis. Uhum. Exatamente a imagem do Splendor Solis de Nigredo foi o meu sonho. Eu Uhum. estava numa casa, na frente da casa tinha um rio, e eu dizia: olha o Rio Negro. E eu via as Uhum. águas negras do rio. E Uhum. do outro lado, no horizonte, tinha um sol nascendo, vermelho, totalmente Uhum. vermelho. Tem essa imagem também aqui. É uma imagem do Esplendor Sóis. Então, aí que eu me dei conta, quando eu fui estudar alquimia, na formação, que eu vi essa prancha, eu fiquei estupefata. Eu falei, como? Meu sonho! E que tinha a ver com depressão, é a Nigredo, né? Uhum. Uhum. Meu Deus. E como foi esse processo para você reconhecer, eu estou deprimido? O que que você fez depois que você reconheceu isso? Aí eu procurei um psiquiatra, Aham. continuei a análise, e a imagem que me veio depois era como se eu fosse uma árvore que estava sendo comida por dentro por cupim inteira, toda bonita, mas um belo dia ela cai. Ah, A coisa sim. oca, né? Totalmente oca por dentro. Mas por fora tá a aparência inteira ainda. Que é o que eu estava fazendo, né? Trabalhando, estudando, meio da formação, que você estuda pra caramba. Então, Uhum. nem me dei conta do quanto tinha uma coisa deprimida ali. Uhum. Eu já estava em análise por conta da formação, aí fui buscar ajuda de remédio também, saí disso, Aham. né? E É. nem a gente não se dá conta, de um modo geral. Se você está funcional, é difícil você olhar para isso. Isso eu já tinha anos de formada, anos de análise, Uhum. e de novo a imagem se apresentando como uma possibilidade de eu sair da situação, né? Sim. A imagem que te deu, funcionou como um espelho para você ver um pouco, né? Sim, Que te sim. acordou. Interessante. E uma coisa assim, você falando dessa coisa da depressão, como esse mergulho e tal, que também está relacionado com a obra alquímica, eu lembrei bastante de uma coisa agora que eu li no Mircea Eliade, lá no livro dele sobre xamanismo, que ele vai falar da síndrome da vocação mística, que é muito comum a pessoa, antes dela ter um tipo dessa experiência religiosa, ela ficar doente, né? Ele Hum. vai falar isso como um sinal aí da iniciação, que às vezes a doença, ou a depressão, alguma coisa, doenças psíquicas, né, funcionam como uma iniciação para aquelas pessoas, né? Ele vai. Sem dúvida. Eu também acho. E se você aproveitar, né, é um pedido da psique para você olhar para aquilo, né? O que está acontecendo? Se Uhum. você aproveita isso, é muito bom. Sim, uma coisa, e você que você falou também, né? Mas essa pressa de querer voltar para fora, de querer voltar a fazer o que você fazia antes,
dificulta, eu acho, um pouco de você entender esse outro lado, né? Total, total. O medo da gente, né, de entrar em contato com tudo isso. Não, e tem que estar funcional, e tem que estar trabalhando, e tem que ser boa nisso, boa naquilo, não sei o quê, né? E às vezes você só tem que se recolher por um tempo, né? E pegar Uhum. esse ouro, prestar atenção nesse chamado. Eu acho que o principal é isso. Com ou sem doença, né? De um modo geral, tem que vir a doença, senão a gente não faz isso, né? Você é Aham. obrigado a fazer. É, aí não tem escolha, né? Ou Não vai ou tem vai. ou vai, né? Que é um pouco de onipotência nossa, né? Você está Uhum. funcional, você está ótimo. Não é verdade? Uhum. Sim, isso é outra coisa que me lembrou de novo, porque eu tô lendo o Livro Vermelho bastante agora, e o Jung fala disso, né? Que ele chegou ali nos 40 anos, ele tinha tudo. Tinha fama, tinha dinheiro, tinha família, tudo que o ser humano quer, e de repente esse espírito da profundeza pegou e puxou ele para dentro, que ele falou que mesmo se ele tivesse chumbado, né, no chão, né, na realidade externa, ele não ia conseguir segurar, que ele foi arrastado para dentro, né? Exatamente. Se você fica um pouco mais atento, né? Você é puxado, você não tem saída. Uhum, sim. E quanto mais você luta, eu acho que pior fica. Aí que vem cada vez mais doenças, eu creio. Né? Se você é puxado, vamos lá, o que está acontecendo? Vamos ver. Né? Uhum. No livro É, vermelho, Jung fez toda, dá para entender, né? É muito bonito o que ele apresenta, porque você vai olhando de onde surgiu tudo que ele, todos os pressupostos dele, né? Vem daí, das uhum, imaginações ativas que ele fez. sim. E o que mais me chama a atenção é o respeito que ele tinha pelo inconsciente. Isso no Uhum, livro dele dá para ver muito bem, né? uhum, sim. A atenção que ele prestou, né? A Tá? dedicação que ele coloca no Livro Vermelho, dá para ver isso, né? E a confiança que ele tinha, né? Porque ele se entregava. Uhum. Passando mal ali, mas ele se entregava. Com medo, né? Que eu Uhum. acho que é isso que você falou também das vivências xamânicas. É, e se você tem alguma vivência parecida, assim, você vai ver que o Jung teve essa vivência, né? Ele entendeu que era um processo ali dele, e que outras pessoas também têm, não é uma coisa assim. Se você deixar, né? É, Quer dizer, tem exatamente. hora que não adianta nem se não deixar, mas ficar atento a isso eu acho importante, algum sinal, né? Uhum, é, mas é difícil. Hoje, talvez, não sei, isso é uma coisa que eu estou pensando, assim, mas com a rede social, talvez ainda seja um pouco mais difícil se desligar do mundo exterior. Ah, eu concordo com você, também acho. A gente tem muita distração no mundo superior, né? É, então, tudo é filmado, tudo você tá ali, né? E aí fica mais difícil se desligar. É muito fácil se distrair, acho que essa é a É, coisa. Você pode tem, pegar, tá na sua mão. tem muito estímulo, né? E daí a Muitas. dificuldade que eu falo desse mergulho. Então, Uhum, de um modo geral, uma doença te leva para esse mergulho. uhum, sim. Nossa, isso é bem interessante mesmo, né? E eu acho que talvez com essa noção, e isso eu achei esse livro muito interessante, né? Até eu conversei com você um pouco que eu tenho visto, pelo menos agora, eu tô sentindo um momento de várias coisas acabando. Eu vejo isso, né, na vida de várias pessoas. Talvez até o mundo, assim, tá mudando de fase, alguma coisa intermediária, assim, entre uma coisa e outra, né? E acho que esse simbolismo de Saturno, ele é bem importante para você conseguir atravessar um pouco desses momentos, né? Eu concordo com você, Guilherme, não tinha pensado nisso, mas de fato, eu acho que esse período, 20 anos antes de mudar o século, 20 anos depois,
sempre foi um período de grandes transformações, né? Ah, Pode reparar, de aham, século XIX para o XX, do XXI para o XXII. Então, é um período que tem muita transformação, né, em tudo, né? Nós uhum. estamos aí nos havendo com pandemia e etc., uma coisa que está no mundo, né? Então, você vê o mundo em transformação. É tudo oscilando, você vê as guerras Guerra, acontecendo. economia, tudo, né? Mudando de Sim. lugar, né? Estados Unidos mudando de lugar, brigando com a Rússia de novo, né? Aham. Então, eu acho que esse período de 40 anos sempre tem muito movimento. E sempre teve grandes produções também, né? Sim, Artísticas, científicas. é verdade. Então, períodos de muita. É isso, né? De muita transformação, de muita instabilidade, mas também de muita Uma efervescência, renovação. né? É uma efervescência. E isso sim Sim. tem a ver com Saturno, né? Concordo com Aham, você. Porque é um fim e um começo, né? aham, aham. É, mas enfim, para mim, pelo menos, assim, eu achei muito legal o livro, né? Eu gostei muito justamente por trazer todas essas referências do lado positivo e negativo de Saturno, né? Mas de entender essa coisa da transição de um ciclo para o outro, porque de repente surgiu várias demandas disso para mim, inclusive na minha própria vida aconteceu várias coisas. Ah, E aí bem na hora que eu estava lendo o livro, então deu para ter contato com esse outro lado positivo de Saturno, eu acho que foi muito bom para lidar com essas coisas. a sincronicidade existe, né? A sincronicidade é muito real. Tanto que foi por isso que eu quis gravar o vídeo também. Falei, tá todo mundo passando por isso, não é possível, tá? Esse caos, acho que é legal a gente saber desse potencial criativo desses momentos, né? Sim, e não ficar com medo, né? Mergulhar nisso. É, o que a gente falou, se você vai voluntariamente, mergulha, você ainda tira coisas Aceita. boas disso. Voluntariamente a gente nunca vai, mas aceita pelo menos o que vem, Se né? abre, né? Aceita os símbolos, né? Para não Uhum. sofrer mais do que deve até, né? Sim, exatamente. Para não sofrer mais do que deve. É. Mas perfeito, não, tá ótimo. Eu vou ter que encerrar porque, enfim, o tempo já deu aqui para mim, eu ainda tenho compromisso depois. Mas, de novo, eu queria agradecer muito, parabéns pelo livro, foi uma leitura muito legal de fazer. Quando eu li, assim, as primeiras páginas já acendeu uma coisa na minha cabeça. Assim, falei, não, é isso aqui que eu tenho que ler agora mesmo. E comecei a mergulhar, então achei muito legal. Parabéns pelo trabalho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar o livro, né? Tem na Amazon. Eu vou deixar aqui a descrição e também vou deixar o seu contato, quem quiser entrar em contato e tal. Tá bom. E Pode entrar para comprar também pela Apris, pela própria Apres. editora. A própria editora. Ah, Você pode tá. pedir para eles na própria editora. Legal. Eu vou deixar, então, também. Vou deixar Talvez os o canais. preço seja diferente, não sei. Seja melhor Não, na editora. tá. Eu vou dar uma olhadinha e vou deixar aqui Tá o bom. contato, então. Mas é isso, Obrigada pelo então. convite. Espero Que ter isso, atendido, foi um prazer. espero ter atendido as expectativas aí, tá bom? Atendeu, foi ótimo. Muito obrigado, viu? Me beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.